subir o gesto é uma responsabilidade difícil. Esse estudo foi apresentado aqui no ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita, quando o tema era esse que está aí, o futuro é agora. Por que te detens? Então, quando o grupo que preparou esse estudo conversou, muitos aspectos surgiram em torno desse assunto. A questão de mudanças no mundo, a questão de profecias atribuídas aos maias, associadas com outros, como Nostradamus e tal. Então, comentava-se muito essas questões das mudanças e transição do planeta e uma série de situações. Aí a gente começou a estudar e vieram alguns assuntos relacionados às mudanças que estão sendo sentidas nessa época no nosso planeta. A gente pensou na época de fazer um retrospecto avaliando essas modificações, mas desassociadas da ação do homem, para a gente entender o momento que o nosso planeta vive, assim como a nossa própria humanidade. Então nós fizemos um retrospecto dessas alterações e também um retrospecto das mensagens do Dr. Bezerra durante uma década. E aí a gente depois foi na codificação buscando entender esse contexto. Esse estudo foi trazido na forma de debate. Havia interação com o público e a gente estendeu os assuntos. Aqui a gente não vai poder estender muito em função da hora. Então nós vamos tentar apresentar de forma compacta o conteúdo que foi preparado para o ENEF. Então a gente começou avaliando os chamados desastres naturais nas suas várias modalidades. As enchentes, as erupções, os sismos, os tufões, furacões, terremotos e etc., para a gente analisar se isso está acontecendo de forma diferente da história. Então começamos o retrospecto em janeiro de 2011. Em janeiro de 2011, a gente não vai lembrar, mas houve chuva forte na Austrália. Provocou esse tipo de alagamento que a gente vê nessas cenas. Aí você vê que ponto ficou o canguru isolado ali numa ilha, né? E uma parte da Austrália ficou sob água, né? Um nível bastante elevado que só deixou praticamente os tetos de fora. Aí a gente tem um instantâneo da enxurrada, o volume d'água e a situação que aquele povo viveu em janeiro de 2011. Ainda em janeiro de 2011, também houve chuva forte lá na área das Filipinas. Aí a gente tem algumas cenas, uma rua principal aqui, os pedestres, o ônibus coberto parcialmente
inundação. Aqui embaixo uma casa destruída, um morador no teto. Ali hoje outro sendo resgatado. Situações bastante aflitivas. Aqui a gente vê o nível da água na rua e os moradores atravessando no fio, se expondo a um perigo de vida. Aqui uma cena de um resgate, que a moça está sendo puxada por uma corda e o homem está segurando no cabelo dela, em estado bastante desesperador. Ainda em janeiro de 2011, também houve chuva forte em Santa Catarina. Aqui a gente tem uma rua principal, o nível de alagamento, deslizamentos, destruições, grandes prejuízos materiais e humanos. Aqui é uma cena ainda em Santa Catarina, o nível da água praticamente cobrindo todas as residências. Ainda em janeiro, chuvas essas a gente lembra bem. Chuva aqui na região serrana. Ali em cima, a igrejinha da Praça do Suspiro, lá em Friburgo. Aqui a situação do carro e dos detritos que vieram morro abaixo. Aqui, destruição total. Isso aqui é provocado pela própria chuva. Aqui, uma situação que a gente passou, acompanhou e a gente traz só para a gente recordar. São situações aqui, a manchete do jornal Carro, que foi parar sobre casa na estrada que liga Nova Friburgo a Petrópolis, na região serrana do Rio. A gente imagina a situação que aquele povo passou em função desses acontecimentos. Foi considerado o maior desastre natural na história do Rio de Janeiro. Pulamos para fevereiro de 2011. Terremoto na Nova Zelândia. A gente está aqui mostrando as várias partes do mundo onde aconteceram os desastres. Esse é o terremoto na Nova Zelândia, e a cena chocante aqui é esse casal, um casal de idosos que olha para a sua residência e vê que perderam tudo. Aqui o nível de destruição, olha aqui o estado geral da cidade depois do terremoto. Isso em fevereiro de 2011. Março de 2011, terremoto no Japão. Esse a gente também lembra bem, porque houve um movimento sísmico no oceano, provocando um tsunami, e uma região do Japão foi seriamente atingida. Aqui é o aeroporto de Sendai, aqui os terminais totalmente alagados, aqui o movimento do oceano e a onda invadindo o litoral, provocando essa grande enchente. Aqui é uma vista aérea, a situação, 2 helicópteros sobrevoando, tomando imagens, avaliando o efeito do tsunami. Ainda março de 2011, terremoto no Mianmar. Eles são essencialmente budistas. Aqui a gente vê os estragos nas rodovias, nas edificações, os desabamentos. E a gente vai ver um vídeo que vai mostrar cenas desses desastres, principalmente aquele no Japão. No vídeo é curto, poucos minutos,
mas ele vai fazer um retrospecto do Japão, da Austrália e acho que da Nova Zelândia. No início de 2011. Bastam as imagens. Em 2011 apenas começou e mais de 10 mil pessoas são presumidas mortas. Não, mais de 10 mil funerais são cenas do terremoto da Nova Zelândia. É, 30 sobreviventes no prédio. Esse é o tsunami, ciclone na Austrália. Foi um ciclone chamado Yasi. Esse é o terremoto e o tsunami no Japão. A onda chegando, arrastando tudo como se fosse de papel. São cenas tiradas de um escritório durante o terremoto. Chegou uma magnitude de 8,9. Esse é o aeroporto de Sendai. O mundo está com vocês. Esse desastre, ele afetou a usina nuclear de Fukushima. Acabou sendo fechada, houve vazamento e a gente não soube no momento, soube depois que havia irradiação perigosa. E os
ex-funcionários aposentados, na faixa de 60 a 70 anos, se apresentaram para realizar o trabalho de maior perigo, que precisava ser feito nas áreas onde a irradiação ainda era intensa, que provocaria câncer. Só que o tipo de câncer ia se manifestar entre 20 e 30 anos. Então eles preferiram se oferecer para fazer o serviço em substituição aos funcionários mais novos, que trabalhavam lá na usina, porque tendo 60 ou 70 anos, eles não viveriam o suficiente para que o câncer aflorasse. Enquanto que outros, na faixa de 30 a 40 anos, ficariam afetados seriamente. Então, isso foi divulgado aqui e foi uma demonstração de solidariedade. Um ano depois, surgiu essa notícia. Casos de suicídio aumentaram após desastre natural e crise nuclear de março de 2011. Em março de 2012, um ano depois, houve inclusive um minuto de silêncio no mundo, no momento em que se relembrava do acidente, e o Japão, que fez as estatísticas, apresentou esses resultados, dizendo que em 2011 o Japão registrou 30.651 suicídios, ou seja, mais de 80 suicídios por dia. 2011 foi o 14º ano seguido que o número de suicídios ultrapassou 30.000 por ano. Ou seja, todo ano mais de 30.000 pessoas se matam no Japão. E no ano de 2011 esse número aumentou. Em maio, 2 meses depois do acidente, do desastre, foram 3.375 suicídios, 112 por dia, quando a média é de 80, 50% a mais. 20% a mais que maio de 2010, no ano anterior. Causa: grande ansiedade após os desastres de março de 2011, principalmente entre os homens na faixa dos 30 anos. Isso não repercutiu como o próprio desastre. O desastre em si, que está entre os maiores da história, com 19.000 pessoas afetadas, sendo 16.000 mortos e 3.000 desaparecidos, teve repercussão mundial. Mas os 30.000 suicídios por ano e essa taxa de 112 por dia sequer foi divulgado no noticiário. Se comentou muito sobre os 19.000 afetados pelo desastre, mas ninguém deu destaque para o outro desastre silencioso, que são os suicídios que acontecem há 14 anos seguidos na faixa acima dos 30.000 pessoas por ano. Então a gente pergunta o seguinte: os desastres, nós paramos em março de 2011. Os desastres naturais estão dentro da média histórica ou estão aumentando de frequência e intensidade? Então a ONU fez um estudo que constatou que no ano de 2010 houve um recorde de 208 milhões de pessoas afetadas com desastres naturais, provocando um prejuízo de 110 bilhões de dólares. O secretário-geral, na época, ele citou, na apresentação dele da ONU, os 2 maiores desastres de 2010, que foram os terremotos do Chile e do Haiti, acontecidos em janeiro e fevereiro. Então ele pediu mais prevenção contra os desastres naturais, demonstrando que está aumentando de frequência e intensidade esses fenômenos. Então a gente vai rever um pouquinho, em algumas cenas, esses 2 terremotos do Chile e do Havaí, um ano antes.
Então, em janeiro de 2010, houve o terremoto no Haiti. Até hoje, o Haiti sofre as consequências desse terremoto, inclusive a Força de Paz Brasileira continua lá, oferecendo ajuda. Nesse terremoto, a dona Zilda faleceu. Em fevereiro de 2010, houve um terremoto no Chile. Aqui é a costa do Chile e aqui os efeitos. Olha o prédio, dividiu em dois. Aqui é um viaduto, né, destruído totalmente. E o Chile é um país preparado para esse tipo de acidente. Seria muito maior se eles não fossem. Bom, voltando para 2011. Vamos continuar na retrospectiva. Em abril de 2011, tornados nos Estados Unidos. Aqui a gente vê algumas imagens. O vendaval com as enchentes. Aqui, uma foto aérea da movimentação e aqui os efeitos. Aqui uma casa totalmente destruída. Abril de 2011, vulcão na Islândia. Pela segunda vez esse vulcão entrou em erupção e provocou um caos na aviação, em grande parte da Europa, no norte da Europa. Os aviões ficaram impedidos de sobrevoar pela poeira do vulcão. Em maio de 2011, terremoto na Espanha. Pouco noticiado esse terremoto. Os estragos aqui que a gente vê. E aí a gente pergunta, e no Brasil? Será que os desastres naturais também estão dentro da média histórica ou estão aumentando de frequência e intensidade, como o estudo que confirmou o secretário-geral da ONU? Então, em julho, a EBC, Agência Brasil, que pertence à Empresa Brasil de Comunicação, divulgou que os desastres naturais estão aumentando de intensidade e frequência no Brasil. O cenário natural do Brasil, tradicionalmente famoso por quase não ser acometido por desastres como terremotos, maremotos, tufões e tornados, vem mudando recentemente. Então o Brasil também está sofrendo, como todo mundo, o aumento de intensidade e frequência desses desastres. E em julho, até estranhamente, não houve nenhum registro. Foi férias. Os desastres eram férias. Não houve nenhum registro no mundo de acidente desse porte, tão grave assim, afetando tantas pessoas. Trégua. Em agosto de 2011, furacão nos Estados Unidos. Olha o que era antes e o que ficou depois. Olha os moradores aqui olhando para o vazio onde eles moravam. Setembro de 2011, mais chuvas em Santa Catarina, mais estragos, enchentes e deslizamentos. Outubro de 2011, chuva na Tailândia. Olha o nível da água. Olha, só a estátua aqui ficou preservada. Os acessos todos foram inundados. Olha o nível da água. Olha o elefante, o quanto o elefante está dentro d'água. Outubro ainda de 2011, chuva na Itália. Ainda em outubro de 2011, terremoto na Turquia. A Turquia não é um país preparado para esse tipo de desastre. Os prejuízos foram bem maiores. Nível de destruição muito elevado. Pessoas soterradas, sendo resgatadas dos escombros.
Novembro de 2011, as chuvas retornaram na Itália, com mais destruição. Olha a quantidade de carros acumulados por efeito da chuva, depois que passou a avalanche. Finalizando o ano de 2011, dezembro, chuvas, tufão e chuva nas Filipinas. Olha o nível de desastre. Olha o homem recolhendo pertences na área alagada. Bom, isso foi o atestado da realidade. Aí a gente tentou entender, segundo a doutrina espírita, o significado desses desastres. Então a gente foi no livro dos Espíritos. Fomos estudar a lei de destruição. Quem já leu lembra, tem lá 2 itens: destruição necessária e destruição abusiva. Por isso que a gente selecionou aquilo que não está sujeito à ação do homem, é independente do homem. Na pergunta 728, aliás, na resposta, os Espíritos revelaram o seguinte: é preciso é, que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, se a gente pensa que Deus está se vingando dos homens, que são os homens que estão provocando os acidentes, que isso nada mais é do que uma resposta da natureza à ação do homem, não é exatamente isso. Independente do homem, existe a lei natural de destruição. É uma lei natural. E ela destrói para renovar e melhorar. Flagelos destruidores. Qual é o sentido do flagelo? 737, a pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A gente vê essa ideia vigorar já há muito tempo, como que Deus estivesse punindo a humanidade com esses flagelos. Ele não está punindo, mas ele está ferindo. Então, com que fim? Qual a finalidade? Por que isso acontece? Para fazê-la progredir mais depressa. E olha só que interessante essa afirmativa. Na 740, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Diante dessas situações, a gente percebe como nós despertamos o sentimento de solidariedade. São manifestações espontâneas que surgem em grande parte da humanidade buscando a ajuda. Então, é uma demonstração de abnegação, abrir mão dos seus pertences, das suas posses, de forma desinteressada e ajudando aqueles que sofreram o efeito desses flagelos. São provas que quem está sujeito aos flagelos são provas que eles passam. Porque não é fácil a gente abrir mão das posses. Nós somos muito apegados à matéria. Nós achamos que aquilo que a gente conseguiu conquistar é nosso. Aquilo simplesmente é um empréstimo que a gente vai ter que devolver porque é próprio da vida material. Marcha do progresso. Foi dito antes que era para o homem, esses flagelos renovam e ajudam a melhoria da humanidade. Então, aqui é uma questão que a gente passa por ela e não percebe. Mas é importante esse item. Os Espíritos dizem: quando um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, de repente, a gente está acomodado. Nós temos como inevitável o progresso, a evolução, a melhoria. Se a gente se acomoda, vive a vida material
e não realiza essa mudança em nós, alguma coisa extra nós vem nos abalar, ou física ou moralmente, para que a gente saia daquela estagnação, daquela acomodação e sofra um abalo e a gente desperta para a necessidade de mudanças. E essas mudanças afetam as posses materiais, porque elas não vão nos afetar como espíritos, porque o espírito é indestrutível, mas elas vão afetar aquilo que mais nos retém as questões materiais, provocando a perda dos bens para que a gente desperte para valores mais importantes. No livro dos Espíritos, a primeira manifestação dos Espíritos, nos prolegômenos, os Espíritos dizem assim: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma nova era, para a regeneração da humanidade. É a primeira voz dos Espíritos que Kardec publicou no início do livro, nos prolegômenos. Então os Espíritos já dizem ao que vieram anunciar a nova era, para a regeneração da humanidade. Depois que a gente lê, estuda toda a codificação, a gente vai para o último livro, no último item. Esse foi o primeiro item do primeiro livro. A gente vai para o último item do último livro, e o que os Espíritos dizem? São chegados os tempos, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Totalmente coerente com o que eles anunciaram no início. Então, é um reforço, ou seja, de cabo a rabo, a codificação, ela tem uma finalidade: anunciar e preparar a nova era, a era da regeneração. Isso em 1857. Então, o que significa essa nova era? Para que na Terra sejam felizes os homens, que é a destinação espiritual, que está definida por Deus para todos nós, preciso é que somente apovoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Grande emigração se verifica, a dos que praticam o mal pelo mal. Esses serão excluídos. Isso aqui está na Gênese. Isso desde 1857 está acontecendo. Então, já há uma emigração, ou seja, uma saída de espíritos que não acompanham o progresso e que são remitentes do mal. Esses estão indo para outros mundos fora da Terra. E o que vai acontecer com a Terra? Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Isso ainda não está implantado na Terra, está em processo. Isso já há mais de 150 anos. Aqui tem um retrospecto de mensagens do Dr. Bezerra. Eu acho que não vai dar tempo da gente correr todas, mas foi um trabalho do Geraldo Campete Sobrinho, publicado no Reformador em março de 2011. Ele pegou mensagem de Dr. Bezerra, trazidas por Divaldo Franco, durante uma década, e destacou os trechos mais importantes com relação à fase que a humanidade passa, a fase que o planeta Terra vive, mostrando que há também uma sistemática nas mensagens, despertando o homem para esse processo que a Terra vive no momento. Desde 2001, então o Dr. Bezerra diz que o Senhor não deseja a morte do pecador, mas o desaparecimento do pecado. Vós que amais a Jesus, esculpirem em vosso espírito, avançando com segurança. Amanhã é o momento da nossa paz. Porque os espíritos superiores que acompanham o processo sabem que isso é necessário. E às vezes a gente não sabe entender. Então eles vêm alertando para que a gente continue avançando com segurança, que a gente confie em Jesus. Em 2002, o Dr. Bezerra diz o seguinte: a nossa preocupação de mudar o mundo não pode abandonar o compromisso da nossa mudança interior. Coerente com o que diz o Livro dos Espíritos, quando um povo não avança no tempo devido,
um abalo o fere, provocando o progresso. Então a gente não precisa estar preocupado com as mudanças no planeta. O planeta pode até acabar, mas o que importa é a nossa mudança interior, porque nós nunca acabaremos. Em 2003, é necessário que os atos confirmem as palavras e que o Espírito do Cristo habitando em nós seja a nossa resposta aos desafios do momento. 2004, não podemos negar que este é o grande momento de transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Trava-se em todos os segmentos da sociedade, nos mais diferenciados níveis do comportamento físico, mental e emocional, a grande batalha. Então a gente vai percebendo, pela evolução das mensagens, como os Espíritos estão acompanhando esse processo e nos alertando, nos instruindo, nos preparando e nos preservando de desequilíbrios. Conduzi Jesus em vossos corações, em vossas palavras e em vossos atos. Em qualquer situação, amai. Diante de qualquer desafio, perseverai no bem. Isso isoladamente talvez não faça tanto sentido quanto visto nesse contexto geral. Então, apesar de tudo, perseverai no bem. Em qualquer situação, amai. E que a gente tem que ser coerente com nós mesmos. Que nossos corações, nossas palavras, nossos atos confirmem nossos ideais. 2005. Vou avançar um pouquinho, por causa do horário. 2006, mais uma vez. Este é o grande momento da transição e todos enfrentaremos dificuldades. Avançai no rumo do progresso, estendendo a mão generosa e o coração afável àquele necessitado. Quer dizer, não apenas os Espíritos nos alertam quanto à nossa conduta íntima, pessoal, mas também as nossas ações em benefício daquele que sofre mais. Diante do necessitado, dai-lhe o pão. Oferecei a informação doutrinária para demonstrar-lhe o quanto vos faz bem esse conhecimento, em face das transformações morais para melhor. Então, é colocar a candeia sobre o alqueire. Tudo que nós temos em termos de formação doutrinária, é preciso que a gente estenda àqueles que estão necessitando. Porque despertando as consciências, eles saberão se situar diante dessas transformações inevitáveis. No momento da grande transição, por que passa o planeta terrestre marchando para o mundo de regeneração, a luta prossegue, convidando os discípulos fiéis do Mestre Incomparável à vigilância, à ação, ao devotamento integral à causa da verdade. Sede fiéis. Mais mensagens de conforto. Novamente, vivemos... Eu já li isso? Não. É uma reafirmação. Vivemos os momentos difíceis da grande transição terrestre, mas as luzes soberanas da verdade brilham, conclamando-nos a todos a porfiar no bem até o fim. Agora é o grande instante da decisão. Não há mais lugar para titubeios, para postergarmos a realização do ideal. Se a gente está naquela situação de acomodado, a gente precisa despertar, precisa se movimentar, precisa fazer em nós a mudança interior também. Não se pode edificar num planeta de provas e expiações transitando para o grau de regeneração, senão com a presença de sofrimento. É inevitável, a gente está expiando. Permanecei devotados, esquecei as diferenças, para unidos pensarmos na construção do amor por definitivo em nosso amado planeta, já que o mundo de regeneração, o bem predomina. 2009. Soam na espiritualidade superior os clarins que anunciam a grande transição. Não temais o mal. Os espíritos acompanham o momento político e social da pátria do Evangelho. E Jesus está no leme da barca terrestre. Isso aqui diz respeito diretamente a nós. E quem está no leme? Jesus. O mundo não está entregue ao caos. Deus está no leme. E, no nosso caso, do planeta Terra,
Jesus, sois os abridores dos caminhos do porvir, como outros o fizeram para vós, alertando também quanto à nossa responsabilidade, não apenas de sermos servidos, mas de servir. Viveis um momento significativo que precede a madrugada da nova era. A nós nos cabe atender os impositivos que dizem respeito à obra do amor que um dia triunfará em nosso planeta abençoado pela regeneração. Agora, ele já, ainda anterior era 2010, parece, era 2009. Agora ele já faz uma afirmativa diferente do que eu dizer. Estamos agora em um novo período. Antes ele disse que a gente estava no momento que precedia a madrugada da Era Nova. Quando é que era aquilo? 2010. Foi 2010, né? 2010. Ainda em 2010, no dia 18, exatamente o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, o Dr. Bezerra se manifesta dizendo: agora estamos em um novo período. Estes dias assinalam a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Esse grifo é do texto original. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente deu lugar ao amanhecer de bênçãos retroceder. Não mais é possível. 150 e alguns anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. E 2011. As profecias tornam-se realidade, convidando-nos a aprender com a história da humanidade a não repetir erros em que caímos no passado. Era nova esta, meus filhos, exultai e amai. Muita paz, meus filhos, são os votos do companheiro paternal de sempre, Bezerra. Isso agora, recentemente, em 2011. Resumindo as mensagens da década, o que as mensagens destacam? A urgência da mudança interior, a esperança em dias melhores, a fidelidade a Jesus. Nós temos um compromisso, uma responsabilidade com Ele. A segurança do comando de Jesus, a necessidade de perseverar no bem, o convite à oração, à vigilância e à ação, a vivência dos postulados doutrinários, a confiança na espiritualidade superior, porque o trabalho continua. É irreversível a mudança, mas ainda estamos no processo. Já, de acordo com o Dr. Bezerra, passamos pelo clímax, mas ainda não está a Terra vivendo a plenitude do tempo de regeneração. Ainda existe o combate do mal com o bem, mas o bem vai prevalecer. E quem ficará na Terra? Os brancos. Disse Jesus: bem-aventurados os que são brancos, porque possuirão a terra. Joana de Ângeles, numa mensagem ao Divaldo, ela escreveu uma carta aos cristãos modernos. Alguns trechos dela são importantes para a gente entender essa realidade. O que ela diz? É indispensável viver o Evangelho em toda a sua magnitude. Sempre o convite para que a gente se defina, para que a gente se decida e participe desse processo com Jesus, porque Ele não vai agir diretamente sobre ninguém, nem sobre o mundo. Ele vai agir através dos mensageiros que Ele manda e dos braços que podem realizar o trabalho, que, no caso do plano encarnado, somos nós. Deve-se viver com naturalidade, sem medo, sem alardes, enfrentando as situações difíceis com honradez, permanecendo vinculados a Jesus em todos os momentos. Indispensável manter-se a alegria de viver, sem se abalar com o que está acontecendo. Tudo faz parte de uma programação que a gente sabia, porque antes de encarnarmos, sabíamos o período que iríamos viver, sabíamos as dificuldades que iríamos enfrentar, e além de toda a nossa programação pessoal, existe também a nossa parte que nos cabe na obra divina.
Joana continua dizendo: cultivai as expressões simples da existência, a generosidade para com todos e para com a natureza, mantendo-vos igualmente modestos. Não é pelo fato de que a gente tem essas revelações, tem esse conhecimento, adquiriu essa cultura, que a gente vai se assoberbar. Muito pelo contrário, a responsabilidade aumenta. Continua Joana: desenvolvei a solidariedade entre todos, especialmente com os membros da comunidade espírita, entre nós. Nós devemos ser solidários uns com os outros, devemos ser fraternos. Aqui nós estamos construindo a nova sociedade do futuro. É o laboratório que a gente precisa utilizar para a gente desenvolver esses valores do espírito, para que depois a gente possa irradiar isso fora daqui. O centro espírita é um núcleo, é um laboratório que a gente vai desenvolvendo valores para que depois eles sejam ampliados para toda a comunidade. Evitai o ressentimento entre nós, comunidade espírita. Evitai o melindre, evitai a maledicência, evitai a inveja, e assim, uma série de sentimentos que não devem mais habitar o nosso coração e que é o momento para a gente se libertar deles. Sede afáveis uns com os outros. Se nós não formos afáveis com os nossos amigos, onde tudo nos favorece, como é que nós seremos afáveis nas situações difíceis? Então aqui, como a gente diz, quando tudo conspira a nosso favor, é o momento da gente aproveitar, gerando simpatia sem afetação, naturalidade, e ternura sem pieguismo, sem cenas, sendo natural. Sede fiéis ao compromisso assumido desde antes do berço. Isso nada é novidade para nós. Como espíritos, nós temos consciência disso. Mas encarnando, os convites do mundo podem nos desviar da nossa missão. Então a gente tem que ser fiel, refletindo, meditando sobre tudo isso e o que nos cabe nesse contexto. Nunca quer mais. Por quê? Porque nunca tem mais aqueles que somente alcançam o corpo e nada podem fazer ao espírito. Mesmo que a Terra explodisse e toda a humanidade desencarnasse, nada nos abalaria, porque nós somos indestrutíveis, nós somos almas imortais. O mundo pode acabar, a Terra um dia pode acabar, como provavelmente vai acabar, mas isso não deve nos abalar, porque nós somos espíritos. Espíritos nós vamos viver para a eternidade. Joana de Ângeles disse isso para o Divaldo em Paris, em julho de 2010. Isso está no livro Entrega-te a Deus, no capítulo 30. Esse livro já foi estudado por nós aqui, no grupo de paz da evangelização, no sábado às 3 horas. Aliás, a gente está estudando a obra de João. E para encerrar, essa mensagem é de Emmanuel. A gente viu uma da Joana, dada ao Divaldo. Essa é de Emmanuel, dada a Chico Xavier. O que Emmanuel diz? Não rejeiteis a fé, porque a passagem educativa pela Terra te impõe à visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Olha, diante dos desastres, daquelas imagens que nós recordamos, olha como é que isso aqui faz sentido. Não percamos a fé diante dos quadros aflitivos que a vida nos coloca. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Nós não somos cidadãos apenas. Nós não somos pessoas simplesmente. Nós somos muito mais que isso, nós somos espíritos. E Deus nos deu essa herança, nós somos herdeiros de Deus. Ele nos deu esse atributo da imortalidade. Nada pode nos abalar, porque não estamos em risco. Nossa vida não corre risco, porque somos espíritos. Nada precisamos lamentar em termos de perda. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Entendendo isso, o que nos cabe fazer? Trabalhar pelo bem comum,
não simplesmente guardar para o nosso próprio consumo tudo o que nós aprendemos. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. Está bem de acordo com a mensagem da Joana, né? Onde estiveres. Joana fala em solidariedade, Emmanuel fala em generosidade. Joana fala em sermos alegres, Emmanuel fala em sermos otimistas, e todos dois nos impelindo ao bem, ao trabalho e ao bem. Por quê? Porque a carne é apenas uma veste, é apenas uma roupa que a gente despe e depois a gente mais tarde vai retomar. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com o Cristo, e aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Então isso é um grande conforto para a gente, saber que tudo está de acordo com o planejamento divino, que Jesus está no leme, que nada disso deve nos abalar, muito pelo contrário. Entendendo isso, a gente deve se confortar, sabendo que sempre haverá um futuro e sempre a justiça vai prevalecer. Essa mensagem foi dada por Emmanuel, está no capítulo 128 do livro Fonte Viva. Esse retrospecto, a gente vai encerrando por aqui, desfaz toda aquele noticiário pessimista que surgiu em 2010 com aquele filme que eu já nem lembro, que não, o filme foi em 2010, 2012, mas foi exibido em 2010. Quer dizer, tudo aquilo é obra de Hollywood. Aquilo tudo é ficção. Porque o que eles querem e conseguiram foram dólares com a assistência às salas de cinema, que divulgaram a ideia, assumiram a ideia como se fosse verdade. E aquilo é uma ficção. A realidade é essa que a doutrina nos apresenta. Então, esquece esse negócio de Maia, esquece a profecia de Nostradamus, esquece tudo que é previsão pessimista e terrorista, porque mesmo que acontecesse da Terra explodir e tudo acabar, nada nos abala. Nós não somos da Terra, nós somos espíritos, né? E habitaremos outros mundos, como viemos de outros mundos. Não vivemos o tempo todo na Terra, já vivemos outros mundos, né? Jesus anunciou muitas moradas na casa de Deus. Então, estudando a doutrina, a gente tem a certeza de que tudo está no seu devido lugar. Tudo está de acordo com o planejamento. E a gente tem uma parte que nos cabe, entendendo essas revelações que são restritas a poucos, para que a gente possa fazer bom uso delas. A gente termina por aqui agradecendo e pedindo muita paz para todos nós.